Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus e Jesus esteja presente em nossos corações, hoje e sempre. Falaremos sobre o Pai Nosso, essa oração tão linda que Jesus nos ensinou. A forma que nós rezamos, que nós oramos, não é nada. O pensamento é tudo. O amor que nós colocamos na nossa prece é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções e de maneira que mais lhe agrade. Pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. Nós não encontramos receitas, formulários que nos indicam como que nós devemos orar. E quando nos dão alguma fórmula, é para orientar as nossas ideias e, sobretudo, é para chamar a nossa atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Ou ainda com o fim de ajudar as pessoas que sentem dificuldades em exprimir suas ideias, pois essas não consideram haver realmente orado, se não formularam bem os seus pensamentos. A finalidade da prece é levar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre os que nele creem, e menos ainda entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus aceita a todas aceitam as religiões, todas as preces, quando são sinceras. O Espiritismo ele reconhece como boas as preces de todos os cultos, desde que sejam ditas de coração, e não apenas com os lábios, da boca para fora. Não impõe nem condena nenhuma seita, nenhuma religião. Quem quer que condene as preces, que não consta do seu formulário, que não são aquelas que eles professam, demonstra desconhecer a grandeza de Deus. A principal qualidade da prece é a clareza. Ela deve ser simples, breve, sem frases inúteis, que não passam de meros ouropéis, eles falam-nos assim, que são ouro falso, usar de falsidade na prece. Cada palavra deve ter o seu valor, exprimir uma ideia, tocar uma fibra da alma. Enfim, deve levar à reflexão. E somente assim pode atingir o seu objetivo, pois de outro modo não passa de puras palavras. A oração dominical que eles diziam na época, que foi essa que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, é considerada a mais importante, seja porque nos vem do próprio Jesus, nosso irmão maior, seja porque ela pode substituir a todas as outras, conforme a intenção que se lhe atribua, conforme o sentimento que nós expressamos quando oramos o Pai Nosso. É o mais perfeito modelo de precisão, é o mais preciso, verdadeira obra-prima de sublimidade, na sua total simplicidade. Sob a forma mais reduzida,
ela consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para o próximo, o nosso irmão. Inclui ainda uma profissão de fé, um ato de adoração a Deus e submissão. O pedido das coisas necessárias, a vida terrena e o princípio da caridade. Entretanto, é razão mesmo da sua brevidade, de ser tão curta, o sentido profundo que alguma das suas palavras encerram, escapa à maioria. Lucas nos fala que certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina a nós como João ensinou aos seus discípulos, aos discípulos dele. É um pedido de coração feito a ele. E ele disse na época: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixeis cair em tentação. Em Mateus nós temos 7 pedidos no Pai Nosso. Em Lucas nós temos 5 pedidos. A comunidade de Mateus acrescentou o 3º pedido sobre o de Lucas, que é o seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E para deixar o pedido pelo pão nosso no coração da oração, bem no meio da oração, acrescentaram também o 7º pedido: mas livrai-nos do mal. Vamos ver os 7 pedidos que contém o nosso Pai Nosso. O primeiro: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Cremos em vós, Senhor. Acreditamos nas tuas palavras, porque tudo nos revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo é a prova de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde a relva humilde e do menor inseto, até os astros que se movem no espaço. Por toda parte nós vemos a prova de uma solicitude paternal. Cego, pois, é aquele que não vos glorifica nas vossas obras. Orgulhoso, aquele que não vos louva. E que ingrato, aquele que não rende graças a Deus. O segundo pedido que fizemos do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. O Senhor deu aos homens leis plenas de sabedoria, que nos fariam felizes se nós as observássemos. Com essas leis, poderíamos estabelecer a paz e a justiça,
E poderíamos ajudar mutuamente em vez de mutuamente nos prejudicarmos, como fazemos. O forte ampararia o fraco em vez de esmagá-lo. Evitados seriam os males que nascem dos abusos e dos excessos de toda espécie. Todas as misérias deste mundo decorrem da violação dessas leis, porque não há uma única infração que não traga suas consequências fatais. Deus deu ao animal o instinto que lhe traça os limites do necessário, e ele naturalmente se conforma com isso. Deus nos deu, além do instinto, a inteligência, a razão, a liberdade de observarmos ou violarmos essas leis. Ou seja, escolher entre o bem e o mal, para que tenhamos o mérito e a responsabilidade dos nossos atos. Mérito quando usarmos o bem nas leis, e a responsabilidade quando usamos o mal, porque nós nos comprometemos com os nossos próprios erros. Ninguém pode alegar ignorância dessas leis, porque na paternal providência de Deus, Ele quis que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem nenhuma distinção de cultos ou de nacionalidades. Ele colocou na consciência do Espírito, porque o Espírito não tem culto, não tem nacionalidade, não tem cor. Assim, aqueles que as violam é porque desprezam a Deus. Chegará o dia em que, segundo a sua promessa, todos as praticarão. Então a incredulidade terá desaparecido. Todos nos reconheceremos como soberano Senhor de todas as coisas. E o primado de suas leis estabelecerá o reino de Deus aqui no nosso planeta, aqui na Terra. O terceiro pedido: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se a obediência é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, quanto maior não será a da criatura para com seu Criador? Fazer a vontade de Deus é observar as suas leis e submetermos, sem lamentações, aos seus propósitos divinos. O homem se tornará obediente quando compreender que Deus é a fonte de toda sabedoria e que sem Ele nada pode. Fará então a sua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. O quarto pedido: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos, Pai, o alimento necessário, a manutenção das forças físicas do nosso corpo. E dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O corpo e o espírito necessitam desse alimento, dessas energias. O animal encontra a sua pastagem, mas o homem deve o seu alimento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. O Pai nos disse: amassarás o teu pão com o suor do teu rosto. E com isso fez do trabalho
uma obrigação que nos leva a exercitar a nossa inteligência na procura dos meios de prover as nossas necessidades e atender ao nosso bem-estar. Uns pelo trabalho material e outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ele permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Deus ajuda ao homem de boa vontade que confia nele para o necessário. Mas não àquele que fica na ociosidade e gostaria de tudo obter sem esforço, nem ao que busca o supérfluo. Antes de lamentarmos de nossa própria sorte, perguntemos se ela é a nossa própria obra. A cada desgraça que nos atinja, verifiquemos se não poderíamos tê-la evitado, pois nós temos a inteligência para sairmos do atoleiro. Desde que a lei do trabalho condiciona a nossa vida na terra, peçamos a coragem e a força de cumpri-la, a prudência e a moderação, a fim de não pormos a perder os seus frutos. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, ou seja, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias, pois ninguém tem o direito de pedir o supérfluo. O quinto pedido: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Cada uma das nossas infrações às leis de Deus é uma ofensa que fazemos a Ele, e uma dívida contraída que cedo ou tarde teremos de pagar. Ele fez da caridade para nós todos uma lei escrita, mas a caridade não consiste unicamente em ajudarmos os nossos semelhantes, nossos irmãos, nas suas necessidades. Não, pois ela consiste ainda no esquecimento e no perdão das ofensas. Essa é a real caridade. Com que direito reclamaríamos da bondade de Deus se faltamos com ela para aqueles de que nos queixamos? Peçamos a força de sufocar em nosso íntimo todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Como que nós podemos pedir a Deus que nos perdoe se nós não perdoamos aqueles que precisam do nosso perdão? As perseguições que os maus nos fazem sofrer são parte das nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem murmurar, sem maldizer os que com as suas perversidades nos abrem o caminho da felicidade eterna. Abençoemos, pois, a mão que nos fere e nos humilha, porque as mortificações do corpo nos fortalecem a alma e seremos levantados na nossa humildade. Bendito seja o vosso nome, Senhor, por nos haverdes ensinado que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada após a morte, após o desencarne, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar
e de reparar as nossas faltas passadas e de realizar numa nova vida aquilo que nesta não podemos fazer para o nosso adiantamento. E o sexto e o sétimo, que são praticamente semelhantes, ou eles têm uma sequência um do outro, é: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos, que tentarão desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas nós somos nós mesmos, espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para expiar as nossas faltas e nos melhorarmos, crescermos, nos transformarmos em seres melhores. A causa do mal está em nós próprios. E os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas tendências viciosas, nas quais nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta às suas influências. Enquanto eles são impotentes e renunciam a qualquer tentativa contra os seres perfeitos. Se nós abrirmos essa porta, eles entram. E eles não tentam os seres perfeitos, eles procuram aqueles que estão no desequilíbrio. Tudo o que possamos fazer para afastá-los será inútil, se não lhes opusermos uma vontade inquebrantável na prática do bem, com absoluta renúncia ao mal. No que nós mudarmos, nos modificarmos e praticarmos o bem, eles automaticamente se afastam, porque não lhe compraz a nossa companhia. É, pois, contra nós mesmos que devemos dirigir os nossos esforços. E então, os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque o mal é o que os atrai, enquanto o bem os repele. Aqueles espíritos que estão na fase de ainda praticar o mal, eles não vão encontrar companhia naqueles que se comprazem com o bem. Pedir amparo em nossas fraquezas, inspiração pela voz dos nossos anjos de guarda e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a nossa alma ao acesso desses espíritos impuros. O mal não é, portanto, obra de Deus, porque a fonte de todo bem não pode gerar nenhum mal. A fonte de todo bem, Deus que criou todas as coisas, Deus que nos criou, Ele não poderia colocar o mal dentro de nós. Somos nós mesmos que o criamos ao infringir as suas leis. Quando nós observarmos, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos outros mundos mais adiantados, que passaram por toda essa purificação, como nós estamos passando. É por isso que devemos solicitar a assistência de Deus e a dos bons espíritos para resistirmos essa tentação. Assim seja, é o final dessa prece. O assim seja que muitas outras seitas dizem que
é o mesmo que amém. Que vos apraza, Senhor, a realização dos nossos desejos. Inclinamo-nos, porém, diante da vossa infinita sabedoria. Em todas as coisas que não nos é dado compreender, que sejam feitas segundo a vossa vontade, Pai. A vossa santa vontade. E não segundo a nossa, porque vós só quereis o nosso bem e sabeis melhor do que nós o que nos convém. A nossa vontade muitas das vezes é falha, por isso devemos sempre pedir que Deus nos dê aquilo que nós estamos precisando realmente. Nós vos dirigimos, Pai, esta prece, Senhor, por nós mesmos, mas também por todas as criaturas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, por nossos amigos e por nossos inimigos, principalmente a eles, por todos os que reclamam a nossa assistência. Suplicamos para todos a vossa misericórdia, Pai, e a vossa bênção. E para finalizarmos, meus irmãos, me permitam ler o Pai Nosso, que foi psicografado por Mauri Rodrigues da Cruz e ditado pelo Espírito Leocádio José Correia. Pai nosso, que estais no céu, na terra e em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração. Bendito seja o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas nos ensinai antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinho nossos corações e destrói nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, Pai, não com os lábios, mas sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que esse Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula deste Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios, iluminando aqueles cérebros conturbados. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que aqueles que neste momento transpõem o pórtico da vida terrena para espiritual, tenham um guia e vosso perdão. Que esse Pai Nosso vá até os lupanares e erga aquelas pobres infelizes que ali foram tangidas pela fome, dando-lhes o apoio e a fé. Que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto ao fogo do grisulo. Que ele, fim do dia, possa voltar ao seio de sua família. Tenha piedade dos órfãos, viúvas e daqueles que até esta hora ainda não tiveram uma côdea de pão. Tende compaixão dos navegadores dos mares,
dos que lutam com os vendavais no meio do mar bravio. Tende piedade da mulher que abre os olhos do ser à vida. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Que a paz e a harmonia do bem fique entre nós e esteja com todos, no coração de todos vocês, meus irmãos. Muito obrigado por mais essa paciência de me ouvirem. Fico muito agradecido. Que Deus nos abençoe, abençoe a cada um de nós e encha o nosso coração de amor, de paz e de muita harmonia. Que assim seja. Muito obrigado. Um beijo no coração de